O deputado federal Duarte Júnior, vice-presidente da CPMI, registrou na terça-feira um boletim de ocorrência na Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados contra o deputado estadual do Maranhão, Edson Araújo, por supostas ameaças que teriam ocorrido no mesmo dia. Duarte Júnior também pediu ao presidente da Câmara, Hugo Mota, escolta de proteção para ele e seus familiares. Além de parlamentar, Edson Araújo é vice-presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura, uma das associações investigadas pela Polícia Federal no âmbito da Operação Sem Desconto, deflagrada em abril deste ano para apurar descontos irregulares em benefícios do INSS entre 2019 e 2024. Vamos ouvir Duarte Júnior sobre esse episódio. Nas últimas horas, eu tomei a iniciativa de divulgar uma ameaça que eu recebi através do WhatsApp da pessoa do Edson Araújo, atualmente deputado estadual no estado do Maranhão, ele que é vice-presidente da CBPA. Essa ameaça, ela ocorreu depois da reunião passada que nós recebemos aqui o presidente da CBPA e nós fizemos o questionamento, mesmo ele sendo deputado estadual, mesmo ele sendo vice-presidente da CBPA, mesmo ele sendo filiado atualmente no mesmo partido que eu, nós fizemos questionamento perguntando por qual razão a CBPA, após subtrair 123 milhões de reais da conta de aposentados pensionistas, depositou mais de 3,5 milhões de reais na conta do Edson Araújo, pessoa física, e mais de 1,5 milhões de reais na conta dos seus assessores na Assembleia. Depois disso, senhor presidente, o Edson Araújo entrou em contato comigo através de mensagem no WhatsApp com as seguintes afirmações: palhaçada, quer aparecer. Lugar de palhaço é no circo. E eu respondi a ele afirmando que lugar de ladrão, de aposentado, pescador, pessoas com deficiência é na cadeia. E pedi respeito. Afirmei que não tenho absolutamente nada contra Vossa Excelência, peço apenas que saiba diferenciar as coisas e que me respeite. Se de fato acredita que não cometeu nenhuma irregularidade e consegue justificar o repasse de mais de 3 milhões para sua conta pessoal, mais de 1 milhão para a conta dos seus assessores, transferidos após a associação retirar milhões de reais na conta de aposentados pensionistas, de pescadores maranhenses, então que caberia a ele se explicar. O que não admito é qualquer tipo de ataque pessoal e nem confusão dos fatos. Não o suficiente, ele reafirmou que eu era palhaço, irresponsável e incompetente. E disse que não tinha recebido nada de aposentado. E afirmou: nós ainda vamos nos encontrar. Eu perguntei: você está me ameaçando? Ele disse: tô. Por quê? Em seguida, ele afirma, abre aspas, você é um merda irresponsável. Você vai ter que provar tudo que falou ou vai se arrepender. Segunda configuração do crime de ameaça. Aí eu perguntei: o que você vai fazer? Aí ele disse: você vai saber. Restando configurado por 3 vezes o crime de ameaça. Agradeço a ti, Carlos Viana, pela atenção. Registrei a ocorrência na Polícia Legislativa Federal, conversei também com o deputado Hugo Mota, pedi segurança à minha família, peço aqui essa comissão extra-pauta que possa aprovar essa escolta, essa segurança para a minha família. Estou pedindo também que possa ser inserido requerimento de convocação do Edson Araújo para depor essa CPMI, já tem dezenas de requerimentos de autoria de outros deputados. Peço também a quebra do sigilo bancário, já tem vários requerimentos que são solicitados por outros parlamentares. Fiz o pedido formal de expulsão dele do PSB e fiz também o pedido para quebra de decoro na Assembleia Legislativa. E nesta quinta-feira, a CPMI do INSS aprovou um pedido de acareação entre o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, e o advogado Eli Cohen. Cohen foi responsável pelas investigações particulares iniciais que culminaram na deflagração da Operação Sem Desconto da Polícia Federal. Ainda nesta quinta-feira, a CPMI toma o depoimento de Onyx Lorenzoni, ex-ministro do Trabalho e da Previdência. Em uma de suas primeiras decisões, o colegiado decidiu ouvir todos os ex-ministros da Previdência e ex-diretores do INSS a partir de 2015. Onyx chefiou a pasta entre julho de 2021 e março de 2022, durante o governo de Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar um trecho desse depoimento ao vivo. Nunca. Fui apresentado no dia que foi a primeira reunião no INSS com o ministro. Não sabia nem quem era. Ministro, o senhor disse aqui dados e esses dados que eu trouxe se equiparam aos seus. Vem aqui desconto associativo trimestral aqui e mantém uma linha, cresceu um pouco no governo Temer
mas dentro ainda de algo aceitável, mas saiu um pouco do contexto. No governo do qual o senhor fez parte, Jair Bolsonaro, em relação ao governo Temer, houve exatamente aquilo que o senhor mostrou, caiu. Mas o senhor esqueceu uma coisa. Qual foi a coisa? Caiu 19, caiu 20, caiu 21. Ela aqui, ó, continua abaixo. Mas quando o senhor sai, essa curva, ela estabiliza um pouco, mas tem um crescimento muito grande. Nós saímos da casa de milhões para a casa de bilhões. O que é que eu quero dizer com isso, ministro? Que a gestão do Zé Carlos Oliveira, ela está diretamente ligada aqui, 2022-11, ela está diretamente ligada ao início da curva de crescimento. E aí, isso aqui, olha, até aqui, depois essa curva só fez crescer. O senhor, quando escolheu Zé Carlos Oliveira, o senhor tinha ou teve algum tipo de recomendação? Olha, é um cara de bem, é um cara decente, esse aqui merece vir para a presidência do INSS? Não. O que acontece? Quando o governo Bolsonaro se caracterizou por um governo que não partidarizou a gestão. Nós não fizemos loteamento de cargo em nenhum espaço. O conhecimento volto a lhe dizer, o conhecimento do senhor José Carlos Oliveira ocorreu no âmbito do trabalho como ministro da Previdência e do Trabalho. O que aconteceu? Quando eu fui na primeira reunião com os diretores do INSS, e aí vieram também os supervisores dos estados, tivemos um debate lá sobre os problemas, as dificuldades, havia um pedido feito por muitos deles de reabertura das portas, né? Nós vimos da pandemia, né? Só para lembrar, e o que ocorreu? Ali eu conheci, pela primeira vez, eu tomei contato com o senhor José Carlos Oliveira, e eu confesso que eu fiquei impressionado com a eloquência, com a forma, com o conhecimento profundo que ele tem da estrutura do brasileiro. E, bom, o que acontece? Quando nós chegamos à conclusão que precisávamos trazer o Rolim para que nós tivéssemos uma pessoa de muito conhecimento na área da Previdência, na Previdência Pública, na Previdência Privada, dos regimes próprios de Previdência, ele é uma das pessoas que mais conhece isso no Brasil. Então, tínhamos que fazer alguém colocar na vaga. A escolha do José Carlos Oliveira foi, ao conversar com diretores, com servidores que atuavam aqui no núcleo central do INSS, da busca da história, do currículo dele. Foi uma coisa técnica, não teve nenhuma interferência política. Passa aqui, por favor. Durante a sua gestão, veja, houve a APB, a AMBEC, a ANAPS, SINAB, SINTRAP, RIAN. Houve celebração de ACTs. Wilson Lima, Ricardo Kertzmann e Rodolfo Borges, boa tarde. Wilson, o que você destaca sobre esse mais um dia de trabalho aí da CPMI e também sobre essa ameaça, né, que o vice-presidente da CPMI apresentou? Boa tarde para você, Guilherme. Boa tarde, meu amigo Ricardo. Boa tarde, Rodolfo Borges. Mas principalmente, boa tarde para você, meu amigo, minha amiga, de um antagonista que nos acompanha aqui diariamente, como eu sempre falo, nos ajuda aqui, nos acompanha nesses momentos de raiva da política brasileira. Vamos começar pelo começo, meu caro Guilherme, porque esse boletim de ocorrência que foi assinado, né, foi registrado, melhor dizendo,
pelo vice-presidente da CPMI, o Duarte Júnior, ele é algo muito preocupante, porque você vê que no mínimo, o seu colega parlamentar sentiu. E isso é algo para a gente ficar de olho nos próximos dias, porque não me parece, de fato, muito plausível um xingamento gratuito ali pelo WhatsApp. Não me parece uma simples disputa política local. Tem coisa aí. E isso pode ser um dos pontos interessantes da CPMI. Sobre o depoimento do Onyx Lorenzoni, esse deve ser um depoimento morno, não deve ser um depoimento, deve ter um ou outro ponto de confusão, mas ele não deve ser um depoimento que vai agregar muito para as investigações. E teve um detalhe interessante, meus caros, é que esse depoimento foi marcado para hoje, dia 7 de novembro, e aí tem um detalhe muito curioso, porque praticamente todo o Congresso não está aqui. O Congresso já está lá em Belém, na COP30. Então, vários parlamentares ontem à tarde já buscaram voos para Belém. Senadores também, terminou a votação do projeto que é a Forma Imposto de Renda, vários senadores foram para Belém. Ou seja, é um depoimento que acontece, inclusive, em um clima de esvaziamento completo do Congresso Nacional, que pode facilitar muito a vida do Onyx, porque ele não vai ter aqueles... Talvez tenha um ou outro embaixo. Confesso que eu não vi a lista de presença. Talvez só esteja presente lá o Paulo Pimenta, integrante da tropa de choque, mas tirando ele, o Randolfo Rodrigues, por exemplo, não está aqui mais, já está em Belém. Então, você tem um depoimento que tinha tudo para que o governo Lula pudesse aproveitar alguma coisa para criar um constrangimento e, de fato, não vai causar. Agora, eu só quero dar um recadinho aqui para a nossa bancada, ô Guilherme. Depois da primeira rodada, eu queria fazer um comentário complementar sobre o relator da CPMI, porque eu consegui uma informação muito bacana agora há pouco, mas eu vou deixar para compartilhar daqui a pouco. Perfeito, Wilson. Rodolfo Borges, marcar esse depoimento para hoje, né, pensando no caso das investigações, foi ruim, né, para uma data, como o Wilson falou, que muitos parlamentares nem estão no Congresso? Boa tarde a todos. Não só isso, mas como a gente pôde ver aí, num trecho rápido da sessão, o relator Alfredo Gaspar estava pegando leve com o Onyx Lorenzoni. Aí é aquela dinâmica política que a gente já está falando aqui já faz semanas, que existe em qualquer CPI, nessa CPMI já está bem configurado. De fato, o Wilson destacou bem, está lá acompanhando os trabalhos e pôde observar e relatar para a gente isso. Os governistas foram todos para Belém já, porque a pauta, inclusive, do ponto de vista de mudar do assunto segurança pública, é o que eles estão tentando fazer desde que rolou a Operação Contenção. Então agora está o Lula lá fazendo discurso nesse momento, inclusive estava fazendo o discurso dele lá bem protocolar, lido para não sair do script, para não dar problema. E isso é uma coisa, só queria deixar aqui também registrado que, olha, o Edson Araújo, que é esse deputado estadual, ele se convocou para a CPMI do INSS. O Duarte Júnior já disse aí que pediu não só a convocação dele, como o afastamento do PSB, que é o mesmo partido do Duarte Júnior, e pediu investigação sobre tudo, e tem que pedir mesmo, até porque, pelo o relato do Duarte Júnior, são mensagens, e a mensagem não dá mais para apagar. Então, fazer ameaças, confirmar que estava fazendo ameaça, porque está lido ali na mensagem, e deixar registrado, olha, realmente o deputado estadual errou feio nessa história aí. Ricardo, agora, o Rodolfo, só um detalhe, não é? Só um parêntese rápido. Nós estávamos há um bom tempo esperando algum fato que desse uma chacoalhada. Então, assim, esse pode ser um fato que tem um poder de chacoalhar a CPMI. Para onde ela vai? Aí, gente, entra aquele ditado clássico de CPMI. A gente sabe como começa, mas a gente não tem a menor ideia para onde que termina. Ricardo, você avalia que essa ameaça, né, feita aí ao vice-presidente da CPMI mostra que o colegiado tem feito um bom trabalho de investigação? Em primeiro lugar, boa tarde, Guilherme, boa tarde, Wilson, Rodolfo, boa tarde também, queridos amigos antagonistas. Estava com saudade de participar do meio-dia, esses últimos 3 dias eu não consegui, mas bom estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, Guilherme, deixa eu começar pelo começo, né, com relação ao caso do Duarte Júnior. Olha, cada um sabe onde o calo aperta. Se o deputado se sentiu ameaçado, se ele acha que ele corre algum tipo de risco à sua família, ele tem todo o direito, é legítimo e faz muito bem em procurar a Polícia Legislativa, pedir proteção e tudo mais.
Mas observando as mensagens, né, observando o print, as telas, né, os prints das telas das mensagens, a mim, pelo menos, me parece muito mais o que se chama de altercação, parece muito mais um bate-boca bobo de WhatsApp do que uma ameaça de fato. Mas, repito, ele tem todo o direito de se sentir assim, de pedir a proteção e, principalmente a partir, né, desse ato destrambelhado, né, dessa alopragem, solicitar a convocação do deputado estadual. Faz ele muito bem, agora vai ter que, muito provavelmente, ir depor na CPI. Com relação ao depoimento do Onyx Lorenzoni, os mais novos, né, talvez não se lembrem, mas muitos anos atrás a gente teve um caso bastante curioso, bastante interessante na política. Época do governo Fernando Henrique, ele tinha um embaixador, era o Rubens Recupero. À época, acho que ele ainda era ministro, e ele estava dando uma entrevista, e durante o intervalo dessa entrevista, ele comentou com o repórter que o entrevistava algo mais ou menos assim: tudo aquilo que é bom a gente divulga, e o que é ruim a gente esconde. Só que isso foi captado, Guilherme, porque à época as transmissões eram por antenas parabólicas, isso foi captado, né, por essas antenas parabólicas, vazou, e à época eu acho que era isso mesmo, ele era ministro e acabou caindo por causa desse fato. O Onyx Lorenzoni, ele tentou dar uma de recupero, ele só foi lá e mostrar o seguinte: olha, quando a gente assumiu, você perceba aqui que o volume de descontos caiu. Bom, ele não disse que depois, né, conforme o Alfredo Gaspar mostrou muito bem para ele, que isso subiu vertiginosamente. Nesse momento, né, o relator, ele levantou a bola doce, açucarada, para vir alguém do governo cortar com força e apontar o dedo para a gestão Jair Bolsonaro, mas como o Wilson e o Rodolfo já disseram, não tinha ninguém lá para fazer isso. O pessoal está preferindo tomar suco de caju ou tomar suco de cajá lá em Belém. Então ficou a bola levantada e caiu no chão. Tá todo mundo atrás do açaí, meu cara. Tá todo mundo aproveitando para tomar parafraseando o Joelma, tomar um tacacá, como é que é? Curtir, dançar, ficar de boa. Parafraseando a grande Joelma. Tá certo, Wilson. Wilson, você quer trazer aquela informação que você falou que conseguiu? Então, vamos lá. Saindo do tacacá, sem você curtir, ficar de boa, tomar açaí, essas coisas todas, o que acontece? Eu tive acesso ontem, o Rodolfo pode até me cobrar depois, por favor, porque eu vou escrever um material sobre isso. Eu tive acesso a algumas pesquisas internas do PL lá de Alagoas. E olha que surpresa curiosa. Na disputa pelo Senado, você tem Renan Calheiros liderando as pesquisas internas, os tracks do partido. E sabe quem está na segunda colocação? Rodolfo, o que você acha? Nas pesquisas até agora, que saíram, que são públicas, estava o Arthur Lira competindo aí. O Alfredo Gaspar, que me parece que está agora disputando aí, ele aparecia ali em quarto, terceiro lugar, o que aparentemente significa que ele está crescendo, é isso? Então, nas internas, ele já aparece em segundo, ele já desbancou Arthur Lira. E já criou uma situação de constrangimento para o ex-presidente da Câmara, porque o ex-presidente da Câmara tem procurado o Alfredo para fazer aquela conversa. Então, vamos conversar, dispute a da Câmara Federal, é o melhor caminho. Só que lá em Alagoas existe um terceiro personagem chamado JHC, prefeito de Maceió, que também é apontado como uma possível ameaça a Arthur Lira. Ou seja, e aí, nós inclusive, acho que a gente até divulgou aqui no Antagonista, que o Arthur Lira tentou surfar na onda do aumento da faixa de isenção do imposto de renda, mas não deu muito resultado, porque a votação do Renan ela é considerada muito consolidada lá em Alagoas. Então, a CPMI, para o Alfredo Gaspar, se ela terminar hoje, ela já cumpriu a sua missão, porque ele é apontado pelos tracking já como segundo colocado numa disputa pelo Senado. E tem gente falando para ele, Alfredo, vai pro Senado. Só que aí ele vai comprar briga com o Arthur Lira. Como dizem por aí, né? Que fase do Arthur Lira. Wilson, e será que... pode falar, Ricardo. Perdão, Guilherme, só para complementar o que o Wilson disse, aqui em Minas aconteceu a mesma coisa, tá? Está em curso a mesma coisa. Nas pesquisas anteriores... Com o presidente Carlos Viana, não é?
Isso, nas pesquisas anteriores, o Carlos Viana não aparecia. Ele vem cumprindo um mandato bastante modesto, bastante tímido, né? O eleitorado não o reconhece como grande senador. As pesquisas anteriores colocavam outros players, outros pré-candidatos muito fortes. A Marília Campos, que é prefeita de Contagem do PT, o Marcelo Aro, que é secretário de governo do Romeu Zema, Eduardo Costa, que é um jornalista muito famoso, muito importante, muito querido aqui na cidade. Todos esses despontavam como favoritos. Depois da CPMI, né, o Carlos Viana começou a subir e hoje também aparece como forte candidato para poder ser reeleito para o Senado. Ia perguntar, Wilson, será que ainda tem chance de aumentar mais ainda a popularidade tanto do Alfredo Gaspar como do Carlos Viana nos próximos meses, né? Porque a CPMI vai continuar. Mas já passaram os principais depoimentos, não tem como eles demonstrarem mais ali a sua capacidade política, né? Para aumentar aí a popularidade. O que você avalia, Wilson? Não, eu acho que há espaço para que ambos cresçam. Vai depender muito de como é que os trabalhos vão ser conduzidos daqui para lá, meu caro Guilherme. A grande questão é se eles continuarem nessa postura de enfrentamento, de fato, de cobrança, não só em relação ao governo A ou ao governo B, eles têm tudo para sair dessa CPMI em alta. E é bom lembrar, a CPMI ela vai até março do ano que vem, ou seja, ali na boca do período de desincompatibilização e troca de partido. Então, assim, isso eu não duvido que os dois utilizem esse seu recall popular, inclusive para pleitear uma troca de partido ou algo parecido. E sobre um detalhe, e sobre o Alfredo Gaspar, tem mais um detalhezinho que eu queria trazer para vocês aqui pro meio-dia, que é o seguinte: o ex-presidente Jair Bolsonaro pediu para que o Alfredo Gaspar se candidate ao Senado, porque ele vê no Alfredo um nome mais confiável. É bom lembrar que o Alfredo Gaspar ele foi relator daquele projeto de resolução que tentou livrar o Ramagem do Supremo Tribunal Federal, coisa que não acontece com Arthur Lira. Arthur Lira, em conversa com o ex-presidente Jair Bolsonaro, o Bolsonaro não pediu para o Arthur Lira se candidatar. O Arthur Lira pediu só que o Jair Bolsonaro não se pronunciasse sobre qualquer tipo de candidatura lá em Alagoas.